Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Olá! Hoje a gente vai mergulhar em umas fontes que trazem novidades, sabe? Uma bem prática sobre ferramentas de IA e outra que ajuda a gente a entender, assim, os bastidores do aprendizado de máquina. Isso, vamos falar do notebook LM do Google, que teve uma atualização importante, e também explorar como funcionam as redes neurais, né? Usando uma demonstração visual que eu achei bem legal. Exato. O objetivo é duplo: ver uma melhoria concreta para quem usa IA e, ao mesmo tempo, desmistificar um pouco como essas tecnologias, como elas aprendem, né? Perfeito. E é fundamental isso, né? Acompanhar as ferramentas, claro, mas também ter uma noção de como a coisa funciona por dentro. As redes neurais são a base de tanta coisa hoje? Totalmente. Entendeu como dar outra perspectiva sobre o que elas fazem? Sem dúvida. Então, começando pela parte prática. O Notebook LM. A novidade é que agora ele gera slides direto em português. E sincronizado com áudio, que também sai em português. Pois é, isso era uma queixa comum, né? O pessoal pediu o resumo em português, o áudio vinha certinho, mas os slides teimavam em vir em inglês. Era meio frustrante, imagino. Sim, um pouco. Mas agora tá resolvido. E a configuração é simples, viu? É só ir lá nas configurações gerais do notebook LM e escolher Português Brasil como idioma de resposta. Ah, direto assim? Sim. Aí, quando pedir o resumo em vídeo ou apresentação, tudo vem no nosso idioma. Ah, e o material que a gente viu também comentou que dá para escolher a duração do resumo em áudio, sabe? Padrão ou mais curto. Interessante essa flexibilidade do áudio. Depende da pressa, né? Exato. Deixa a ferramenta mais redondinha para o nosso uso aqui. É um ajuste pequeno, mas faz diferença. Legal. E, falando nisso, a fonte que a gente analisou mencionou também, bem rápido, o modelo de IA novo, compacto. HRM, acho. Ah, sim, comentou por alto. Parece que está conseguindo resultados bem bons, né? Superando até modelos maiores em algumas tarefas, mesmo não sendo um modelo de linguagem. Mas foi só uma menção rápida mesmo. Algo pra gente ficar de olho, talvez. Mas, essa conexão entre a ferramenta e o funcionamento interno já puxa o nosso segundo assunto, né? Exatamente. Que é mergulhar um pouco mais fundo, no motor por trás disso tudo. E aqui é onde fica realmente interessante. O material usou um simulador de rede neural, uma forma visual de entender o básico do aprendizado. Isso, e essa abordagem visual é ótima porque, assim, torna concreto algo que é muito abstrato, né? Totalmente. Como era a simulação? Fiz, na verdade, uma rede pequena, poucos neurônios, treinada para uma tarefa básica, diferenciar números positivos de negativos. Tipo, entrava 0, 4, menos 1, menos 3. E a rede tinha que dizer se era maior ou igual a 0 ou menor. Isso. Saída 1 para positivo ou 0, saída 0 para negativo. E o objetivo era ajustar os pesos, que na simulação pareciam uns ponteiros de relógio, sabe? Para a rede acertar mais e diminuir o tal do erro total. Entendi. Então, esses pesos são como, sei lá, os botões que a gente ajusta num equalizador de som para achar o balanço certo. Ótima analogia, exatamente isso. Cada peso é um ajuste fino, e o erro seria a música soando fora do ponto. O treino é ir mexendo nesses ponteiros até a resposta da rede ficar o mais afinada possível para a tarefa. E na simulação dava para ver isso acontecendo? Os ponteiros mexendo, o erro caindo? Sim, isso que era o legal. Deixava o processo palpável. Mas aí vem o ponto crucial que o material destacou. A diferença de escala. Exato. A diferença brutal entre ver aquela redezinha aprendendo em tempo real, ajustando meia dúzia de ponteiros ali na hora, e o que acontece com um monstro como o GPT. Que tem bilhões, trilhões desses ponteiros, né? Os parâmetros. Pois é. Por isso eles são pré-treinados. Não existe hoje poder computacional para ajustar essa quantidade absurda de parâmetros e testar tudo em tempo real enquanto a IA interage com a gente. É impensável. Faz sentido. Eles passam por um treino massivo antes e o que a gente usa é o resultado final, congelado. Isso. É a diferença entre ajustar um painelzinho de controle e tentar calibrar, sei lá, todos os painéis de controle de uma cidade inteira ao mesmo tempo.
A escala muda completamente o jogo. E como isso se liga à biologia? O material fez essa ponte com um neurônio, né? Fez. E é uma analogia útil, embora seja uma simplificação, claro. Pensa naquele desenho do neurônio, corpo celular, as conexões, dendritos, axônios. Certo. Na simulação, cada nó da rede é como o corpo celular. As linhas conectando são as vias e os pesos, eles representam a força daquela conexão, a sinapse. A força da ligação entre eles. Exato. Aprender nesse modelo é basicamente fortalecer ou enfraquecer essas conexões. Ajustar o volume de cada uma, sabe? Para favorecer o caminho que leva à resposta certa. A própria demo dizia que era uma rede simplificada, né? Para didática mesmo. Entendi. E outro ponto-chave era a tal taxa de aprendizado. O material mostrou que se ela fosse muito baixa, a rede não aprendia, ficava parada. O erro não diminuía, os ponteiros quase não mexiam, mas o contrário também era ruim. Se a taxa fosse muito alta, a rede ficava maluca. tipo isso. Tentava ajustes tão grandes, tão bruscos, que podia até piorar, o erro aumentava. É como tentar gerar um botão muito sensível. Um toque leve não faz nada. Um toque um pouquinho mais forte joga o ponteiro pro outro lado. Tem que achar o ponto certo, a velocidade certa do ajuste. Isso. Na simulação, o exemplo era ir mexendo nesse número, na taxa, até achar um valor que fizesse a rede aprender bem sem ser lenta demais nem instável. E isso me fez pensar. Se os pesos começam aleatórios, como foi dito, quer dizer que cada vez que você treina a mesma rede, ela pode acabar diferente. Exatamente. Essa é uma das coisas mais fascinantes e complexas disso. Como o ponto de partida é aleatório, a rede pode achar caminhos diferentes para minimizar o erro. Então, duas redes treinadas para a mesmíssima tarefa podem ter configurações internas, os valores finais dos pesos, totalmente diferentes. E as duas podem ter um erro total parecido. Mas talvez uma seja melhor que a outra na prática. Pode ser, uma pode ter um erro geral um pouquinho maior, mas ser melhor justamente nos exemplos mais importantes ou mais comuns. É como ir para o mesmo lugar por rotas diferentes, né? Uma pode ser mais curta no total, mas pegar mais trânsito nos horários de pico. Boa, entendi a analogia. E isso complica muito o treino dos modelos gigantes, imagino. Demais. O material até mostrava na simulação que às vezes a rede ficava presa, sabe? Empacava num ponto e não conseguia diminuir mais o erro. E aí? Aí, na simulação, dava para ir lá manualmente, mexer num pezinho específico para tentar desatolar a rede, fazer ela achar um caminho novo para otimizar. Agora imagina fazer isso com bilhões de pesos. Manualmente. Impossível. Falando em complexidade, o material citou rapidinho as funções de ativação. TAN, sigmoide, ReLU. Pelo que eu peguei, são tipo regras matemáticas diferentes dentro de cada neurônio. Isso, são regras que definem como o neurônio vai disparar, ou seja, qual sinal ele vai passar para frente com base nos sinais que ele recebe. Elas introduzem a não linearidade, que é o que permite à rede aprender padrões complexos, não só relações simples, lineares. Ah, tá. Algumas são mais antigas, tipo o sigmoide, usadas em redes mais simples. Outras, como o ReLU e as variações dela, são mais comuns hoje em redes profundas com muitas camadas, porque ajudam a evitar uns problemas que aparecem no treino desses modelos enormes. Mas a ideia central é essa, são as regras internas de decisão do neurônio. E toda essa complexidade, a sensibilidade dos pesos, ajuda a entender por que os modelos grandes tipo GPT têm os pesos congelados depois do treino, né? Pra a rede inteira estragar tudo, tinha uma frase ótima lá. Qual? Algo como, se eu mexer só nesse peso aqui, pronto, estrago a rede inteira. Por isso que essa ideia de treinamento contínuo, da IA aprendendo em tempo real com cada interação, é muito difícil tecnicamente e rara em modelos grandes. O normal é treinar muito, congelar os pesos e aí sim liberar para uso. Isso, o conhecimento fica fixo naquele ponto. E aí entra aquela distinção que o material fez entre pesos abertos e modelos totalmente abertos. Verdade. Liberar os pesos não é a mesma coisa que liberar tudo, né? Não. Os pesos são a configuração final, a receita pronta.
mas não necessariamente incluem a lista de ingredientes completa, os dados imensos de treino, nem o modo de preparo detalhado, as estratégias que levaram até ali. É uma parte crucial, mas não é a história toda. Entendi. O que nos leva àquela reflexão final do material sobre o quanto a gente realmente entende essas redes. Não é que a matemática básica seja um mistério. Não, as operações individuais, a matemática ali, é conhecida. O problema é interpretabilidade em escala. É olhar para um peso específico. Lembra do exemplo um número tipo menos 4,78? Lembro. Olhar para esse número no meio de bilhões, trilhões de outros e não conseguir dizer, o papel desse peso aqui é reconhecer a curva da letra S, ou esse neurônio específico serve para detectar a ironia. Falta essa semântica, sabe? O significado de cada pecinha individual no contexto do todo gigantesco. A gente sabe que o conjunto funciona, mas não o papel exato de cada parafuso. Perfeito, é isso. Sabemos que funciona, mas decifrar o papel de cada componente é, hoje, inviável. Entendi. Então tá, para a gente resumir a conversa, vimos uma atualização prática no notebook LM, bem útil, facilitando criar conteúdo em português. Sim, um ajuste fino importante. E, mais conceitualmente, usamos a ideia daquela simulação para ter uma noção melhor de como as redes neurais aprendem. Falamos dos pesos, da taxa de aprendizado. Dos botões e da velocidade do ajuste. Isso, e principalmente do desafio da escala, que explica por que os modelos gigantes são pré-treinados e congelados. Exato, porque o aprendizado em tempo real é fácil na simulação, mas impraticável hoje nos modelos que a gente usa no dia a dia. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Qual? O material sugeriu que a grande barreira para o aprendizado contínuo em larga escala hoje é principalmente poder computacional, processamento, memória. Certo. Agora, imagina se essa barreira for superada no futuro. Se IAs gigantes puderem aprender e se adaptar continuamente em tempo real, com um fluxo constante de informação. Que tipo de novas capacidades, talvez coisas que a gente nem imagina hoje, poderiam surgir? É uma boa pergunta. E, por outro lado, que desafios inesperados ou questões éticas essa plasticidade, esse aprendizado constante em escala, poderia trazer para a mesa? Fica aí para a gente pensar, né?